sim, ele é um dos meus santos favoritos e eu simplesmente amo ler e aprender com seus escritos. Então, para mim, também é uma grande alegria trazer para vocês essas aulas com os ensinamentos dele, porque eu sou a primeira a aprender. Então agradeço a Deus também a oportunidade que ele me dá de ensinar para vocês essa oração que é o credo, que é a âncora da nossa fé. Aquilo que crê e ensina a Santa Igreja Católica está contida no credo. Então ela não é uma simples oração para a gente decorar e falar todo domingo na missa, ou quando vai rezar em algum momento. Não, ela é uma oração para ser meditada, para ser guardada no nosso coração, assim como fez a Virgem Maria, que guardava todas essas coisas e meditava em seu coração. Aqui também tem aula sobre o Pai Nosso, a Ave Maria, tudo à luz dos ensinamentos de Santo Tomás de Aquino, esse grande doutor, apelidado de o Doutor Angélico. Mas vamos continuar o aprofundamento da nossa fé? Vamos continuar após a vinheta. Artigo 3º. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Não só é necessário crer que Jesus é Filho de Deus, como foi demonstrado no artigo anterior, mas é também preciso crer na sua encarnação. Por isso, no Evangelho de João está escrito: e o Verbo se fez carne. É certo que nada é tão semelhante ao Filho de Deus como a palavra concebida em nosso coração, não falada. Ninguém conhece a palavra enquanto está no coração do homem, exceto aquele que a concebe, mas ela só se torna conhecida quando é proferida. Então, só tem como eu saber o que você tem no seu coração se você me disser. Da mesma forma, enquanto a palavra de Deus estava no coração do Pai, era só conhecida do Pai. Mas quando se revestiu de carne, como a palavra se reveste da voz, tornou-se conhecida e manifesta pela primeira vez. E enquanto a palavra ela é conhecida pelo ouvido, ela não é tangível, você não toca na palavra. Mas quando escrita no papel, ela se torna pelo menos tangível, você consegue encostar nela. Assim, a palavra de Deus se tornou tangível quando foi transcrita em nossa carne, assim como a palavra de um rei, quando está transcrita no papel, dizemos que é a palavra do rei, assim também o homem ao qual se uniu a palavra na unidade de Deus é chamado Filho de Deus. E essa união, ela é tão perfeita, ela é tão unida que damos um nome super especial, união hipostática. Ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria. É uma união perfeita, completa, Deus, Pai e Espírito Santo. E por que ele fez isso? Porque ele se revestiu da nossa carne, por amor. Ora, se você estivesse contando algo para o seu amigo ou para um parente e ele não demonstrasse nenhuma reação, se você estivesse sofrendo e ele não desse a mínima, se você não pudesse ver o rosto dele triste, você diria que ele não tá nem aí para você. Ou seja, Deus estava no céu. A nossa inteligência é muito pequena, a gente não consegue conceber Deus no céu pensando em nós, sofrendo por nós. Então ele se revestiu da carne, ele se encarnou para dizer para nós: ei, eu tô aqui com vocês, eu vim sofrer com vocês. Cristo sofreu, Cristo chorou, Cristo sentiu fome, Cristo sentiu frio, sentiu calor, sentiu alegrias, sentiu tudo que nós sentimos. A única coisa que ele não fez igual ao homem foi o pecado. Ele nunca pecou. Você consegue imaginar que até mesmo uma dor de cabeça ele deve ter sentido algum dia, que ele pode ter batido o mindinho na quina da sala e ficou doendo? Sabe, todas essas coisas que nós passamos, Deus veio até nós para mostrar que ele nos ama, que ele veio sofrer junto com a gente. Então essa é a forma que Deus escolheu para vir, para acabar com as dúvidas de todos nós, de que ele não se importa, de que ele está lá no céu pleno e não se importa conosco. Não, pelo contrário, ele veio para sofrer as misérias da carne. E para quê? Para a nossa salvação. Por isso que no creio também acrescentamos por nós homens.
E assim como alguns diziam que Cristo era filho de Deus porque fazia a sua vontade, não porque era Deus mesmo, alguns ousaram a dizer que ele era filho de Nossa Senhora com José. Mas não é isso que nos diz a Sagrada Escritura. O Espírito Santo desceu sobre a Virgem Maria. E Jesus é bem explícito no Evangelho de São João ao dizer: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, ninguém pode descer se não estava em cima. E se ele fosse puramente homem e não Deus que se fez homem, ele não estaria no céu, pois os homens só puderam entrar no céu após a redenção pela cruz. Para afastar essa ideia, também se acrescenta no credo: desceu dos céus. Alguns hereges diziam, inclusive, que Cristo não tinha verdadeiro corpo, era só aparência de corpo. Não tem como, pois Cristo é a verdade. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Se ele é a verdade, ele não pode induzir ninguém ao erro. Portanto, se ele parecia ter carne verdadeira, é porque tinha. Por isso também se diz: e se fez carne. Foi concebido pelo Espírito Santo, que em verdade trouxera o corpo celestial de Deus e o depositou na Virgem Maria. Assim a Virgem forneceu um lugar para Deus se fazer homem. Por isso um dos títulos também de Nossa Senhora é Sacrário do Espírito Santo, pois a Sagrada Escritura é muito clara. Quando o anjo disse à Virgem Maria: o que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. E São Paulo também diz na carta aos Gálatas que quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho feito de uma mulher. Por isso acrescenta-se no credo: nascido da Virgem Maria. Ora, Deus poderia vir da forma que ele quisesse. Ele poderia aparecer aqui adulto já na nossa frente e começar a ensinar, mas não foi assim que ele escolheu. Ele escolheu nascer de uma virgem, nascer de uma mulher. Ele escolheu ter mãe. Ele teve verdadeiramente tudo aquilo que um homem pode ter, exceto o pecado. Alguns diziam que ele não era Deus, só homem. Outros diziam que era homem e não Deus. Por isso se diz no credo também: e se fez homem. Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, as duas naturezas. Podemos tirar algumas conclusões desse artigo. A primeira é que nossa fé é confirmada, pois se alguém nos falasse de uma terra distante, da qual nunca esteve lá, e viesse nos narrar as maravilhas que tem por lá, certamente não seria digno de crédito. Imagina se eu começasse a falar para você das belezas do Egito, como são as pirâmides, se eu nunca estive lá. Claro, podemos saber por fotos, vídeos, mas não é a mesma coisa de ter posto o pé lá. Por isso a nossa fé é muito firme, porque ela não nos foi dita por um homem qualquer. Foi nos ensinada pelo próprio Cristo, que desceu do céu para nos ensinar o que nos leva até lá. Não foi um homem, foi Cristo que ensinou, foi Cristo que curou. Uma segunda lição é que a nossa esperança é elevada, porque Cristo não veio até nós por um motivo bobo, um motivo pequeno. Quero ir lá ver a galera, mas para nos dar grande proveito. Assumindo um corpo, dignou-se a servir-se de uma virgem para isso, a fim de que pudesse ofertar a sua divindade a nós. Assim se tornou homem para fazer do homem um Deus. Como diz São Paulo aos Romanos, por meio da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, temos acesso à fé por esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória. Cristo veio até nós para nos divinizar, para nos dar um novo coração, um coração capaz de amar, de ter misericórdia com os irmãos, como ele teve por nós. Uma terceira lição é que o nosso amor é inflamado. Não há um sinal mais evidente do amor de Deus do que o próprio Criador se fazer criatura. Nosso Senhor se tornou nosso irmão. Filho de Deus se tornou filho do homem. Eu sei, é muito grande, mas é muito belo. Somos filhos amados de Deus. Deus é nosso Pai, Cristo é nosso irmão e o Espírito Santo, o amor dos dois que nos santifica. Filhos amados pelo Pai, irmãos de Cristo e santificados pelo Espírito Santo. Essa é a vida divina, essa é a intimidade que Cristo veio nos revelar. E uma quarta lição é que somos induzidos a guardar a nossa alma pura, pois os bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Nossa natureza foi tão
tão enobrecida e exaltada pela união com Deus que ele nos concedeu a participação na natureza divina. Quinto, esse conhecimento inflama o nosso coração para alcançar a Cristo, pois se Cristo veio até nós, desejou se fazer nosso irmão, devemos desejar estar com ele e unidos. E o desejo de estar com Deus inflama o nosso coração ao desejo de amar mais e a encontrar os nossos irmãos. Quarto artigo. Padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Assim como é necessário ao cristão crer na encarnação do Verbo, também é necessário crer na sua paixão e morte. Pois de nada teria servido o seu nascimento se não tivesse nos redimido. No entanto, a morte de Cristo é para nós tão penosa que o nosso intelecto dificilmente consegue compreendê-la. De fato, não se encaixa de modo algum no nosso entendimento. Sim, pois como diria São Paulo, talvez morrer por um justo alguém se anime, mas morrer por um homem mau ou por um pecador, dificilmente alguém se animaria. Mas foi isso que Cristo fez. Ele nos amou quando ainda éramos seus inimigos. E esse é um dos maiores mistérios. A graça e o amor de Deus por nós é tão grande que Ele fez por nós mais do que conseguimos compreender. No entanto, não devemos acreditar que Cristo, enquanto divindade, morreu, mas que a sua natureza humana morreu. Ele não morreu enquanto Deus, morreu enquanto homem. Quando um homem morre, a sua alma se separa do corpo. Somente o corpo morre, a alma é eterna. Da mesma forma, quando Cristo morreu, a sua divindade não morreu. Os judeus não mataram a divindade, mas porque mataram a natureza humana assumida por Deus, foram punidos como se tivessem matado a própria divindade. Era necessário que Cristo sofresse tanto assim por nós? A resposta de Santo Tomás de Aquino é clara: sim, e muito, para ser remédio contra o nosso pecado e exemplo para as nossas ações. A paixão de Cristo é a solução para todos os males que sofremos pelo pecado. Primeiro, porque incorremos na mácula. Quando o homem peca, mancha sua alma, pois assim como a virtude é a beleza da alma, o pecado é a sua mácula. Mas essa mácula, essa mancha, é removida da nossa alma pela paixão, pois foi através dela que o próprio sangue de Cristo lavou os pecadores. E a alma é lavada pelo sangue de Cristo no batismo. E quando alguém peca, faz uma injúria a Cristo. Portanto, quando alguém comete um pecado grave após o batismo, peca ainda mais do que antes, porque uma vez regenerado pelo sangue de Cristo, sua alma foi purificada. Por isso, devemos nos atentar a aprender mais sobre a santa lei de Deus para não incorrermos no pecado. Em segundo lugar, o pecado é uma grave ofensa a Deus. Assim como a carne ama a beleza carnal, Deus ama a beleza espiritual, que é a beleza da alma. Quando essa alma é manchada pelo pecado, Deus é ofendido e odeia o pecado. Mas é a paixão de Cristo que remove isso, porque Cristo apresentou ao Pai uma reparação pelo pecado, pois o homem não poderia reparar nenhum pecado sequer, nem com todos os sofrimentos passados aqui, nem com todos os sacrifícios, ainda que oferecesse todos os animais, tudo que você pudesse imaginar em sacrifício a Deus, não seria capaz de reparar o primeiro pecado do homem, que é o pecado de Adão, a desobediência, que todos nós herdamos. O terceiro mal que a paixão de Cristo nos livra é a fraqueza, pois o homem, ao pecar, acredita que não fará de novo, mas é exatamente o contrário, porque o pecado vai enfraquecendo a nossa alma. Por exemplo, se você conta uma mentira hoje, por menor que seja, amanhã talvez você tenha que contar uma mentira um pouco maior para cobrir a primeira. A partir disso começa o hábito. Então você conta uma mentira aqui, uma ali, para uma pessoa, para outra, para mais alguém. Após passar um certo tempo, você estará contando mentiras cada vez maiores e até mesmo através da mentira prejudicando o outro, tirando vantagens ilícitas. Então você enfraquece a sua alma e se torna mais propenso a cometer várias vezes. Porque sim,
depois que o primeiro homem pecou, a nossa natureza foi enfraquecida e corrompida. Por isso nos tornamos mais propensos a pecar. Mas a boa notícia é que a paixão de Cristo é esse antídoto, esse remédio que vem na nossa alma e fortalece a nossa vontade. E assim o homem, com a ajuda da graça de Deus, que é conferida através dos sacramentos, o batismo, a Eucaristia, a confissão, cuja eficácia de todos os sacramentos vem da paixão de Cristo, pode, enfim, resistir ao pecado. E foi assim que os santos, que se lançaram nas mãos de Deus, que confiaram nos seus sacramentos e na sua graça, puderam alcançar a santidade e a alegria verdadeira já nesta vida. Pois antes da paixão de Cristo, somente alguns homens conseguiram viver sem o pecado grave, mas após a sua paixão, muitos puderam viver sem o pecado grave. E em quarto lugar, desses males que podem assolar a nossa alma, é que nós incorremos no reato da punição. Reato aqui é da linguagem jurídica, que significa condição de réu. Se você cometeu um crime, você é um réu. Você vai para juiz para ali receber a sua pena, a punição devida. Se os homens exigem que os crimes sejam punidos, a justiça de Deus não exigiria a punição do homem que pecou? Sim, e a punição é proporcional à culpa. Vamos no seguinte exemplo. Você já deve ter lido isso em algum lugar. Desacato à pessoa pública é crime. Por exemplo, você insultar um policial no exercício da sua função, ou um funcionário público que está ali para te atender, de repente no cartório, no juiz, enfim, é um desacato maior. Claro, você desrespeitar qualquer pessoa pela sua dignidade já está errado. Mas quando você desacata alguém que tem um cargo, um juiz, um presidente, um político, ele representa não apenas ele, mas o cargo. Ou seja, é um crime maior. Você está desacatando um juiz que está ali para punir os crimes das pessoas. Então, assim, você não está só ferindo a pessoa que está ali, você está ferindo a própria justiça, porque ele está ali representando a justiça. O que eu quero dizer com isso? Se um simples juiz, um político, é enobrecido pelo cargo em que ocupa, o que você acha que é de Deus? Deus, o Criador de todas as coisas. Ofender a Deus é um crime infinitamente maior do que ofender qualquer pessoa, inclusive as pessoas com alto cargo. E o que eu quero dizer ainda mais com isso? Que o pecado mortal tem uma punição infinita, porque se opor ao bem infinito que é Deus, cujos mandamentos o pecador despreza, a punição devida ao pecado é infinita. Agora você imagina, se é infinito, como você, eu ou qualquer um de nós poderíamos pagar essa dívida? Não tem como. Simplesmente isso. O salário do pecado é a morte. O inferno é isso. É o local onde vão aqueles que desprezam os mandamentos de Deus. E a boa notícia é que Cristo, por meio da sua paixão, nos livrou dessa punição e suportou ele mesmo o peso dos nossos pecados. Ele levou em seu corpo a punição dos nossos pecados. Se Deus é infinito e eterno, somente algo infinito e eterno poderia suprir esse pecado. Por isso é que Deus se faz homem. Por isso que ele toma a nossa natureza. Se ele não tivesse feito isso, não teríamos o que ofertar a Deus. A paixão de Cristo foi tão poderosa que bastou para expiar todos os pecados do mundo. E bastaria ainda que tivessem 100.000 mundos. Ele ofereceu pelos pecados dos homens que existiam e pelos nossos aqui também, que estamos há 2.000 anos depois da sua paixão. E é em razão disso que os batizados são libertos de todos os pecados. Disso também decorre o fato do sacerdote poder perdoar os nossos pecados, pelos méritos da paixão de Cristo. Quando um sacerdote perdoa alguém, ele age in persona Christi, que quer dizer, age na pessoa de Cristo. Pelos méritos de Jesus é que ele consegue nos perdoar. Por isso que, quanto mais alguém se conforma à paixão de Cristo, tanto maior é o perdão que recebe e tanto maior é a graça que merece. Um quinto male que
pode acontecer conosco, cuja paixão é remédio, é incorrermos no exílio do reino, porque, como acabo de falar, o salário do pecado é a morte. Portanto, seríamos proibidos de entrar no céu, de estar com Deus. Por isso, o homem foi expulso do paraíso após o pecado. Mas Cristo, pela sua paixão, nos abriu a porta e chamou de volta os exilados do reino, nós. Cristo, derramando seu sangue, apagou a mancha, aplacou a ira de Deus, nossa fraqueza foi removida, a punição expiada e os exilados chamados de volta ao reino. Como diz Santo Agostinho, a paixão de Cristo é suficiente para guiar completamente a nossa vida. Aquele que desejar viver perfeitamente deverá fazer não outra coisa do que desprezar aquilo que Cristo desprezou e amar e desejar aquilo que Cristo amou. Não há exemplo de virtude que falte na cruz. As maiores virtudes se encerram na cruz. Se procuras um exemplo de caridade, ninguém tem maior amor do que aquele que deu a vida pelos irmãos. Foi o que Cristo fez. Se procuras exemplo de paciência, bom, encontrará em sua forma mais excelente na cruz. Se procuras a humildade, encontrará em Cristo, que se deixou ser julgado por Pôncio Pilatos. Se procuras a obediência, verás em Cristo, que foi obediente até a morte, e morte de cruz. Se procuras o desprezo pelas coisas do mundo, segue aquele que é o Rei dos Reis, cujos tesouros da sabedoria estão encerrados nele. Na cruz o vemos despido, ridicularizado, cuspido, espancado e coroado de espinhos. Não teve apego nem às roupas, pois os malfeitores repartiram entre si suas vestes. O homem, Jesus Cristo, desprezou todos os bens terrenos para nos ensinar o quanto são desprezíveis. Pessoal, como eu disse, aqui a gente vai aprofundar mesmo, a gente vai lá no fundo e tentar entender com clareza, trazendo para nossa vida exemplos, lições, razões, enfim, tudo. A nossa fé está recheada de ensinamentos e coisas para nos motivar a vivermos para Deus. Então não vamos desistir. Aqui eu encerro mais uma aula sobre o Credo, com os artigos ensinados hoje, e muito em breve trarei aqui os próximos artigos. Enquanto isso, vai anotando o que você gostou, o que te chamou a atenção, que parte para você algo totalmente novo. Deixa aqui nos comentários também para eu saber. Eu fico por aqui e até a próxima.